Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus por este dia 17 de setembro de 2021. Não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas desde já que Deus te abençoe. Nesse dia nós vamos falar sobre a importância dos benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. É a lição 12, cujo personagem principal, como vocês podem observar na imagem, o Jó. Jó é o nosso personagem principal que nós iremos discorrer e tirar algumas lições importantes. Que lições, que benefícios, que aprendizados um cristão como eu e você podemos absorver com o exemplo e o testemunho de Jó. Desde já, meus amados irmãos, se você é inscrito no meu canal, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, comente o nosso vídeo, deixe sua sugestão, seu comentário e que Deus te abençoe. Os fundamentos da nossa aula de hoje. Texto áureo. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1 e 7. Os objetivos da nossa aula de hoje são 3. Primeiro, descrever o caráter de Jó. Segundo, apresentar os tipos de ataques de Satanás na vida de Jó. E terceiro, destacar os aprendizados com o testemunho de Jó. Antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu quero conversar com você a respeito de dois assuntos muito importantes. Primeiro, como você pode ver, eu quero falar com você sobre a provação. Quais são as lições de nós cristãos ao passarmos por uma provação? O que nós podemos tirar de lição? Tem algum aprendizado, professor? Momentos de lutas, de tristezas, de perdas, de derrotas? A gente tira alguma coisa boa disso? Vamos observar. O que é a provação? Ato ou efeito de provar. É uma situação aflitiva. E 7 exemplos que eu trouxe da Bíblia de pessoas que passaram por provações. Primeiro, Josué. Segundo, Ana. Terceiro, Jó, que é o nosso personagem principal da aula de hoje. Jeremias, Neemias, Paulo e Jesus. Então, esses irmãos aí, eles foram exemplos de pessoas que passaram por provação. O próprio Jesus, o nosso Senhor, nosso Mestre, ele passou por provação. Para quê? Para que ele hoje pudesse estar à direita do Pai intercedendo por mim e por você. E eu e você, nós passamos ou passaremos por provações. Mas elas não servem para nos distanciar de Deus. Porque, como disse Paulo, que nem a altura, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a nudez, nem as doenças, nem os anjos, nem os demônios poderiam afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter ciência a partir de hoje que as aflições, elas fazem parte do propósito do Senhor na minha e na sua vida. Porque Deus é um Deus de propósito. E as aflições, acima de tudo, servem para reconhecer que nós somos pequenos e que Deus é grande e que só Deus pode, muitas das vezes, responder o porquê de passarmos por situações ou provações. São nas provações que o nosso caráter é provado. O nosso caráter ele é revelado nos momentos de luto, nos momentos de perdas e derrotas. Mas o que é caráter, professor? Caráter está relacionado ao quê? A índole, firmeza, feitio moral. O exemplo é o caráter de Jó, íntegro, que é íntegro uma pessoa sem defeito, uma pessoa de integridade, onde a pessoa não encontrará erros. E assim também foi na vida de Jó. Vamos para a Bíblia, capítulo 2, versículo 22 de Filipenses. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Agora eu quero um pouco da sua atenção para nós estudarmos sobre quem foi Jó,
o que ele sofreu com os ataques de Satanás e quais são os aprendizados que nós podemos tirar da vida de Jó. Vamos primeiro conhecer quem foi Jó em relação a Deus. Quem era Jó diante de Deus, professor? Segundo a própria Bíblia Sagrada, era um homem espiritualmente maduro. E é o próprio Deus que irá caracterizá-lo, descrevê-lo para mim, para você. Vamos para a Bíblia, capítulo 1, versículo 1 e versículo 8 e capítulo 2, versículo 3 do livro de Jó. Abre aspas. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Observação importante. Quem está descrevendo o próprio Jó é nada mais, nada menos do que Deus. Se Deus fosse falar para Satanás, quem seria o Oséias? Quem seria você? O que Deus iria falar para Satanás? É muito forte, muito interessante tudo isso aí que está acontecendo lá no céu, nesse diálogo entre Deus e o Satanás. Vamos para Jó, capítulo 2, versículo 3. Indagou-lhe então Yahvé, que é o Senhor: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Muito forte, né, meus irmãos? Mesmo sendo provado, mesmo sendo polido no fogo, em todas as áreas da sua vida que nós vamos discorrer a partir de agora, Jó, mesmo assim, não murmurou. Jó, mesmo assim, não pecou. Porque, acima de tudo, é importante destacar, o comentarista John MacArthur, ele fala que em toda essa história de Jó, não é apenas o caráter de Jó que está sendo provado, mas é o caráter também do próprio Deus também que está sendo provado. Porque o Satanás, ele falou falsamente, acusou falsamente o próprio Deus. Ele só te obedece, só te serve, só é fiel a ti porque você dá isso, aquilo para ele. O próprio Jó estava falando o quê? Que Deus não sabia, que Deus não era onisciente, que Deus ele não tem poder para conhecer o coração do homem. Mas no final de toda a história, nós poderemos perceber que o Satanás estava errado, que Deus, o que ele fala é verdade. E o que Deus falou de Jó, Jó não decepcionou a Deus. Quem era Jó diante de Deus? Segundo MacArthur, ele foi provado pelo fogo, perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, sofreu ataques de Satanás, ouviu palavras acusadoras de seus amigos e as fortes declarações da sua esposa. Vamos para Tiago, capítulo 5, versículo 10, versículo 11. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que a solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Mas eu quero que você preste atenção no versículo 11, que nos diz assim: eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Diante das aflições, o que nós temos demonstrado para Deus e para Satanás? Falta de fé, murmuração, ingratidão, rebeldia contra Deus. Essa lição ela é muito importante porque é o contexto que nós estamos vivendo. Famílias sendo destruídas por doenças, pelo câncer, pelas drogas, pelo Covid-19, pelo divórcio,
pela frieza espiritual, pela falta de amor. E o que nós estamos demonstrando? Nós estamos tendo fé em Deus, nós estamos perseverando, porque Jó não foi apenas paciente, ele foi perseverante no Senhor. E a lição que eu tiro disso é que nós não devemos ter apenas fé no Senhor, nós temos que ter perseverança no Senhor. Perseverar é buscar e esperar sem ansiedade no Senhor. Vamos continuar. A partir desses versículos de Jó, capítulo 1, 20 até o versículo 22, nós iremos conhecer um pouco da integridade e do caráter de Jó em meio a essa forte provação. Vamos para o versículo 20. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, ou seja, Deus deu, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Aleluia, né, meus irmãos? Chego a me arrepiar lendo esses versículos aí. Que lindo exemplo, né? Você perder 10 filhos, 7 filhos, 3 filhas, sem contar as riquezas, né? Camelos, ovelhas. Perdeu tantos bens, até a confiança dos amigos, sofreu o desprezo da esposa, e você chegar a falar assim: Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu retornarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que exemplo, né, meus irmãos? E a palavra de Deus diz que homens como Jó, como Elias, eram falhos como nós. Em Tiago mesmo fala que Elias, que fez com que declarou como profeta que não haveria chuva por 3 anos, a própria Bíblia em Tiago fala que Elias era um homem vulnerável como a mim, como a você. E Jó também. E qual a diferença desses homens de Deus? Era fé, perseverança, controlava a boca, tinha domínio próprio, não murmurava, não reclamava. Vamos tomá-los como exemplo, porque a Bíblia diz para nós imitarmos aqueles que imitam a Cristo. Como Paulo falou: sede meus imitadores, como eu fui, como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar essas pessoas. Veja bem o que Jó ouviu da sua esposa. Capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. E o mais interessante, meus irmãos, como vocês podem saber, é que Jó nunca soube esse concílio lá no céu, do encontro de Deus com os seus anjos e com o acusador. Jó nunca soube. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não falou que a mulher dele era louca. Tu falas como uma louca. Que exemplo, né? Jó, ele era um exemplo até para a sociedade. As pessoas viam Jó e colocavam a mão na boca para falar dele. Pessoas de diferentes lugares pediam a ele conselhos. Ele era uma pessoa também caridosa, uma pessoa solidária que ajudava o próximo. Aleluias, é por isso que nós estamos estudando aqui sobre pessoas assim. Hoje o mundo só tem referências de pessoas de mau caráter. Pessoas que não mais têm integridade, que não têm comunhão com Deus. As pessoas hoje seguem pessoas no Facebook, no Instagram, políticos, pessoas do entretenimento, mas que não dão exemplo de fé, de perseverança, de integridade diante de Deus. A Bíblia está recheada de exemplos como Jó, pessoas que nós temos que tomar como exemplo, se é que queremos vencer e ser provados e recebermos a coroa da vitória. Agora eu quero a sua atenção um pouco para nós conhecermos como foi Jó como pai. Prestemos bem atenção.
foi um pai de família exemplar. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Ou seja, Jó era um exemplo para seus filhos e principalmente para a sociedade. Por quê, professor? Porque ele era um exemplo em bondade, honestidade, justiça e, em primeiro lugar, amava respeitosamente a Deus. E também evitava praticar o que era mal. Outras características de Jó como pai: ele criou uma atmosfera familiar e terna em casa. Ensinou seus filhos a amarem suas irmãs, segundo John MacArthur. Vamos para a Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo 4. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. É um exemplo de pai. Um pai que faz com que seus filhos sejam unidos, onde haja o quê? Comunhão. Isso é um exemplo de cristianismo. Um exemplo da igreja cristã primitiva, que eles faziam o quê? Eles compartilhavam o pão, viviam em comunhão, repartiam os bens uns com os outros. Quem tinha posses vendia e ajudava e doava para os apóstolos e ali repartia com toda a igreja. Isso é cristianismo. Outra característica também de Jó como pai, segundo John MacArthur, ele conduziu ou conduzia seus filhos para Deus. Continuou a exercer responsabilidade na vida dos filhos, mesmo depois de casados. Vamos para a Bíblia. Jó, capítulo 1, versículo 5. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e é assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. É o que mais precisamos hoje. Ser exemplos de pessoas tementes a Deus. Exemplo na vida dos nossos filhos. Nós como pais, principalmente nós pais, homens, exercer o sacerdócio, não apenas em palavras, mas no caráter, em atitude. Quanto de nós, pais, nós temos buscado a Deus, madrugado para orar, consagrar a vida dos filhos? Olha só o que Jó fazia. Nós temos feito isso de manhã, de tarde, de noite? Ou nós temos tirado só para trabalhar? O mais importante é só dar comida, colégio, alimentação, saúde, segurança para o filho? E a comunhão com Deus? E apresentá-los diante de Deus? Que adianta conquistar tudo isso, mas não levar os filhos diante de Deus? Não vale a pena nada, porque isso a traça, a ferrugem destrói. Jó como pai, ele confiou a vida e o bem-estar de seus filhos a Deus. Jó capítulo 1, versículo 18 ao 22. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. O que a gente aprende com esse exemplo de Jó em relação à perda dos seus filhos? 10 filhos, meus irmãos. Já pensou 10 caixões na sua casa? Seus amigos ficar acusando que é porque você está em pecado. A sua esposa amaldiçoa e você permanecer íntegro diante de Deus. Qual seria a nossa reação? Já pensou?
Mas o que a gente tira de lição com esse ensino de Jó, sua vida, é que o mais importante é Deus. O mais importante é Deus em nossas vidas. Como o próprio Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus tem que ser primazia. Deus não é segunda opção, terceira opção. Deus tem que ser o quê? Prioridade na minha e na sua vida. Porque ele diz que ele é o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que adianta ter filhos, ter bens, ter posses, mas não ter Deus? Não vale a pena. Porque a própria Bíblia diz que o próprio Satanás falou que tudo o homem pode dar para salvar sua pele, salvar sua vida, porque Satanás queria tirar a saúde dele. Olha, se você, Deus, deixar ele ficar sem saúde, com doença, ele vai blasfemar contra ti. Mas mesmo assim, Jó permaneceu íntegro. Agora vamos conhecer um pouco sobre quem era Jó como cidadão, como ser humano. Ele era o quê? O proprietário de muitos rebanhos, um homem rico e influente. Jó, capítulo 1, versículo 3. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. E o importante destacar, segundo aí Jó, capítulo 1, versículo 3, como você pode ver na imagem, Jó era o homem mais rico do Oriente. É importante destacar que a riqueza na época, ela não era simbolizada por quanto dinheiro você tinha, quanta moeda, qual era o seu capital. Era pelos bens, pela posse que você tinha. Quantos servos ou escravos, quantos animais, quantas vacas, quantos camelos, quantas ovelhas. Era assim, amém? Agora eu quero um pouco da sua atenção para nós tratarmos agora sobre quais foram os ataques de Satanás na vida de Jó. Ataques estratégicos, como você pode observar na sua tela. Foi em 3 áreas da vida de Jó. Na vida financeira, na vida familiar e na vida da sua saúde. Nas finanças, vamos acompanhar na Bíblia. Jó capítulo 1, versículo 12, versículo 17. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Satanás, ele é muito esperto, ele é muito sagaz. Ele sabe que a vida da pessoa, na vida de um ser humano, as finanças são muito importantes. Até as pessoas brincam que queira ver Satanás é você ficar sem dinheiro. Então, a vida financeira ela é muito importante na vida de cada um de nós, na vida do casamento, na vida da sociedade. Sem dinheiro, nesse mundo capitalista, a gente não pode adquirir nada sem dinheiro, porque ele é um meio de troca. E nós, cada dia, nós buscamos melhores condições de vida. E sem salário, sem dinheiro, sem bens, a gente pode chegar ao quê? A murmurar, a reclamar. Muitas pessoas tiram a própria vida por causa da perda dos bens. Outra área estratégica na vida de Jó, que Satanás atacou, estrategicamente foi o quê? Foi na vida da sua família. Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada. Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens,
e todos eles estão mortos, e eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Essa é uma das características do nosso inimigo, né? Que ele não vem para, senão, roubar, matar e destruir. Ele é o acusador, como consta na Bíblia Sagrada. É importante a gente saber quem é o nosso inimigo. Como nós já temos estudado no nosso canal, está aí no nosso canal, sobre os inimigos do cristão, que é a carne, que é o mundo, que é o Satanás. Tem o nosso vídeo aí no nosso canal. E nós já podemos compreender que o Satanás, ele é o quê? O acusador. Ele faz de tudo para tirar-nos da presença do Senhor. E ele realizou esses ataques estrategicamente com a única intenção de quê? De destruir mesmo a vida de Jó. De matá-lo mesmo. Mas o mais importante, acima de tudo, é que o próprio Satanás, ele é limitado por Deus. Ele não vai além do que Deus determinou. Deus falou para ele, você não pode matá-lo. E ele não o matou. Outra área muito importante para o ser humano é a sua saúde. Tem um provérbio popular que fala que o homem gasta a saúde para ter dinheiro. E no final ele vai gastar o quê? O seu dinheiro para ter saúde. Vamos acompanhar Jó capítulo 2, versículo 4, versículo 8. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na pele dele, pele por pele. Tudo quanto o ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca ali nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Isso o próprio Satanás falando para Deus. Então Yahvé, ou seja, então o Senhor declarou a Satanás, esse meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Saiu, portanto, Satão, acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Meus irmãos, agora eu quero um pouco da sua atenção para nós destrincharmos sobre que tipo de males, que tipo de doenças, que tipo de feridas Jó tinha em todo esse ataque de Satanás contra a sua saúde. Acompanhemos. O primeiro problema de saúde de Jó, a sua insônia, está em Jó capítulo 3, versículo 13. Porquanto se assim fora, agora estaria dormindo, jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso. Feridas dos pés à cabeça, Jó capítulo 2, versículo 7. Saiu, portanto, Satão, acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Muitos estudiosos falam que era um câncer. Eu estive estudando e pesquisando. Outros especialistas da medicina falam que era um tipo de alergia que não tinha cura. Também Jó sofreu com pesadelos, porque não conseguia dormir, não tinha saúde. Jó capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Quando penso, meu leito haverá de consolar-me, e minha cama aliviará meu sofrimento. Eis que me assustas com sonhos, e me atemorizas com visões. Mau hálito. Jó 19, versículo 17. O meu hálito é intolerável para minha esposa. Sou repugnante para os filhos de minha mãe. Jó também sofreu perda de peso. Jó capítulo 19, versículo 20. Estou reduzido a pele e ossos, e apenas minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Calafrios e febre. Jó 21, versículo 6. Só de pensar sobre isso fico aterrorizado. Todo o meu corpo estremece. Diarreia. Jó 30 e 27. O meu interior se angustia terrivelmente, não consigo descansar. Os dias de aflição caem um a um sobre a minha cabeça. Pele enegrecida. Minha própria pele escurece e descola do meu corpo, que queima de febre. É interessante observar e ressaltar que Jó, como ele estava sofrendo toda essa calamidade aí de saúde, Jó ele teve que se retirar da cidade e foi ter que conviver com os leprosos sobre cinzas, no lixão, fora da cidade, que era o ambiente onde esse tipo de pessoa deveria ficar e morar segundo a cultura da época. Mesmo assim, Jó não murmurou, mesmo assim, Jó não reclamou. Ele só pedia a Deus e perguntava: Deus, que pecado eu cometi? Seus amigos comentando com ele ali: ah, você fez isso, por isso, você está passando por isso,
Mas mesmo assim Jó não murmurou. Enquanto de nós a gente sofre aflições, a gente tem murmurado contra Deus. É importante destacar que muitas das aflições que nós sofremos, talvez saberemos as justificativas, as explicações delas somente quando nos encontrarmos com Deus. Porque não cabe a gente encontrar soluções. Não cabe, não é nosso dever. E Deus também não precisa também ficar dizendo, ó, Zé, você está passando por isso, por isso, por isso. Vai ter situação na nossa vida que só Deus vai explicar. Jó mesmo partiu para a eternidade, mas não soube o que aconteceu. E quais são as lições, professor Zéias, que nós tiramos com o exemplo de Jó? A primeira lição, segundo a nossa revista da editora Betel, o autor da revista, é crescer no conhecimento de Deus. Mesmo Jó passando pelo que passou, e Deus restituindo a saúde dele, os bens, filhos, mesmo assim ele foi declarar, Jó 42, versículo 1 ao versículo 5. Vamos ouvir o que Jó tem a dizer. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia. Abordei assuntos sobre modo complexo sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Nós temos ouvido muito falar de Deus, né? Nós precisamos ter experiência com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós não podemos buscar Deus apenas uma vez por dia, uma vez na semana. Porque Jó, ele ouvia falar de Deus, ele era temente. Foi descrito pelo próprio Deus que era temente a Deus, desviava-se do mal, era íntegro. Mas, passando por tudo isso, ele falou, eu não conheço nada. Agora os meus olhos contemplaram. Então Jó representa o tipo de cristão que nós temos que ser. O quê? Cristãos que têm intimidade com Deus. A segunda lição, segundo a nossa revista, termos a consciência de nossas limitações. Jó 42, versículo 6. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Nós sabemos que as aflições vão mostrar o quê? Que nós somos limitados, nós somos carne, nós somos pó. Nós não temos poder para nada. Deus é que Ele é poderoso, Deus é que Ele é criador, Deus que é imortal, Deus que realiza milagres. Nós não somos nada. Os bens, os filhos, a esposa, os amigos provaram tudo isso para Jó, que o mais importante para ele era ter Deus. Porque não bastaria ter todos esses bens, amigos, a esposa, os filhos, mas sem Deus. Sem Deus nós não somos nada. As pessoas gastam milhares e milhares para ter saúde, mas acabam não tendo. Porque o que vale a pena é ter Deus, porque Jesus ele é a vida eterna, Deus é a salvação. E a terceira lição que nós aprendemos com Jó é vivermos e termos uma vida perdoando e orando pelos acusadores. Porque nos momentos de aflições, as pessoas irão dizer, olha, fulano está desempregado, é por isso. Se separou, porque é culpa dela. Está passando por essa situação, é porque ele é um pecador. Eu sabia que ele não era crente, sabia que ele era uma farsa. As pessoas vão acusar mesmo, vão justificar. Mas só Deus e você sabe que a gente tem passado, que você está passando. O mais importante nesses momentos de aflições é a gente se segurar e abraçar no Senhor. E orar e perdoar os amigos. Por quê? Vamos para a Bíblia. Jó 42, versículo 10 até o 17. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhes deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois este teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos,
e 1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da segunda Queze, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Isso significa a importância de que o final é mais importante que o início. Que adianta a gente ter um início bom com Deus, com amigos, com bens, mas no final a gente perder a vida eterna, né? Portanto, meus irmãos, que possamos seguir o exemplo de Jó, mesmo que ele tenha vindo antes de Cristo, mas ele representa o cristão que nós temos que ser. Cristãos que não murmuram diante das aflições, cristãos que se apegam diante das aflições, se apegam a Deus, e saiba que só Deus, ele é o que nos supre todas as nossas necessidades, que os bens não devem estar em primeiro lugar, que a família não deve estar em primeiro lugar do que Deus, e que a saúde não deve estar em primeiro lugar do que Deus. E nós podemos observar também a importância da liberação do perdão e da oração pelos nossos acusadores. O exemplo de um cristão, né? Foi isso que Jesus fez. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria para que possamos temê-lo e sermos exemplos, sermos sal e luz nessa geração. Essa geração está precisando de muitos Jó, de mulheres Jó, de homens Jó, para que possamos ser exemplos de Cristo na vida. Porque Jesus falou que nós temos que ser sal e luz nessa terra. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.